Então vamos lá, Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isto. Vamos orar, não como repetição, mas, gente, se o Espírito Santo não revelar essa palavra ao nosso coração, se o Espírito Santo não tirar o nosso sono agora, a nossa preocupação com o dia de amanhã, com as coisas que temos a vencer, a enfrentar, nós vagamos, a nossa mente vaga muito rápido. Então, vamos orar. Senhor Deus, chegamos aqui, trouxemos os nossos filhos, queremos aprender com o Senhor. Então, Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz, nós queremos que o Senhor se manifeste a nós, trazendo revelação, compreensão, para que possamos andar segundo o Teu querer. Ajuda-nos nesse processo, dá-nos a revelação desta palavra, que o Senhor venha tirar a nossa mente de tantas coisas que passam nesse momento, contas a pagar, situações a resolver, doenças, medo, ansiedade, depressão, tudo aquilo, Senhor, que impede de focarmos agora em ouvir a Tua voz. Não nos permita sair da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o último domingo de janeiro já. Domingo que vem, dia 1º de fevereiro, começamos um novo mês. Então, nesse último encontro de janeiro, nós vamos encerrar aquela palavra que nós começamos lá no primeiro domingo de janeiro, que foi no dia, se eu não me engano, 11, né? Quando Pedro está no barco, Jesus vem andando sobre as águas, e aí Pedro diz, juntamente com os demais, é um fantasma. Jesus diz, sou eu, não temais. Pedro então disse, se és tu, manda que eu vá até ti. E Jesus disse, vem. Pedro desce e começa a andar sobre as águas. Logo em seguida, sente o vento forte, teve medo e começou a afundar. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro estudo, onde nós apontamos quem que estava falando com Pedro? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Deus, aquele que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, aquele que é a vida, o caminho, a verdade, aquele que estava morto, mas vive para todo sempre, o nome dele é Jesus. Jesus está falando com Pedro, vem, não tenha medo, vem. E Pedro, como nós, pecador, inseguro, medroso, às vezes teimoso, né? Começa a caminhar, mas situações adversas nos começam a tirar a nossa quietude, a nossa visão de olhar para Jesus e o autor e consumador da fé. No domingo passado, então, nós fizemos uma analogia com esse texto, mostrando que, em 1 Tessalonicenses, que os que morreram ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, onde nós vamos encontrar com o Senhor Jesus? Nas nuvens, nos ares. Ou seja, no dia, se Jesus voltasse hoje, ele não vai estar aqui na terra, ele vai nos esperar nos ares. E nós precisamos do quê? Fé, tanque cheio para subir. Eu fiquei imaginando essa semana, Senhor, e se tiver um vendaval? E se naquela hora o ciclone toma conta, aquele vento, nós não podemos olhar o vento, o medo,
a altura, né? Em alguns voos eu fico imaginando se onde você assenta ali no avião, se fosse de vidro, né? Seria maravilhoso. Alguns voos internacionais agora tem uma câmera também embaixo, então você está vendo o oceano lá embaixo, né? Mas isso já gera um batimento mais acelerado. Ou seja, quando nós estivermos subindo para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens, não olhe para trás, não olhe para baixo, foque o seu olhar em Cristo Jesus, porque é Ele que fez a promessa. E é interessante que nós comentamos domingo passado, às vezes nós temos a percepção que nós aqui nesse solo terra, a gente está seguro, mas nós estamos suspensos no universo, que se não fosse aí a obediência da própria natureza à voz de Deus, que é para a terra ficar aqui, nós também estaríamos totalmente suspensos. E mais longe ainda, se você pensar que você não está firme na terra, você está de ponta cabeça para o universo. Quando você olha lá para o Japão, eles estão de ponta cabeça também. Só que eles não caem, existe uma lei da gravidade atraindo ao centro da Terra. Então, é milagre nós andarmos, é milagre a Terra, é milagre, nós vivemos sempre com milagres. E encontrar com o Senhor Jesus nos ares vai ser mais um desses milagres, né? Vamos encontrar com o Senhor Jesus. Lembra do tanque cheio que nós falamos? Até mencionei o Leandro. Espero que você não tenha ouvido a mensagem do domingo passado. E hoje nós vamos encher o tanque. Eu quero que toda a igreja, para caminhar em 2026, esteja com o tanque cheio, abastecido. Que independente das circunstâncias que possam acontecer, você vai lembrar, o meu tanque está cheio. E a primeira coisa que nós vamos fazer então é esse texto de Apocalipse 13:8. Preste atenção que antes de você nascer, antes de você ter consciência de bem e mal, antes de você fazer uma faculdade, antes de você ter a sua mente, sendo desenvolvida, antes de qualquer coisa, Deus já havia pensado em você. Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabia que a natureza humana iria tomar conta do ser humano por causa da desobediência. Então, desde lá, na fundação do mundo, já aconteceu um sacrifício, o sacrifício do Cordeiro Jesus. Então, vamos repetir o texto. Aqui é um texto riquíssimo, lindo, maravilhoso. O contexto também é fantástico. Vamos ler. Apocalipse 13, verso 8. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Estes, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É verdade que, se você ler aqui esse texto isolado que nós estamos lendo, de quem está se falando, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, são aqueles que não receberam a graça de Deus, tá? Que aqui está falando de uma besta, porém, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aqueles que não tiveram disposição de crer, de se render, de se entregar a um sacrifício que já foi feito em nosso favor. Ok? Mas eu queria trazer isso para você como encher seu tanque. Antes de você pensar que depende de você alguma coisa, não depende. Deus já pensou em tudo a seu respeito e Ele providenciou um Salvador, um Senhor, que é Jesus Cristo, o Cordeiro. Tá? E agora nós vamos para 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 18.
1 Pedro 18, 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste de vossos pais. Gente, é tão lindo quando você lê a Escritura e parece que fica mais gostoso ainda quando você lê com a igreja, né? Olha só que lindo isso aqui. Você não foi comprado com ouro, com prata, com coisas corruptíveis, tá? Aí ele fez... que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ou seja, nós recebemos por tradição o pecado, a natureza perversa. Alguns receberam dos pais uma informação errada a respeito de religião, a respeito de como nascer de novo. Então, ele está falando, nós não fomos resgatados, não é dinheiro, não é prata, não é ouro. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha que lindo, é um cordeiro puro, incontaminado. Versículo seguinte. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos para amor de vós. Olha só. O sacrifício aconteceu lá atrás, mas ele foi manifestado nos últimos tempos por amor de nós. Tá? E o 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Combustível, a nossa fé e esperança esteja em Deus. Não é na religião, não é no quanto tempo você está estudando a Bíblia, ou quanto você está conhecendo, ou quanto de oferta você dá, ou quanta oração você faz, não é nada disso. Olha o texto. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Tudo nele, pela graça do bom Deus, por ele. Ele pensou em nós. Ele entregou o Filho por nós. E ainda um texto maravilhoso que está em Gálatas 4, versículos 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, antes de você conhecer a lei, antes de você nascer, antes de você pensar em qualquer coisa, tudo isso já estava muito bem planejado pelo Senhor Deus. E essa versão diz para remir. Tem alguma versão que diz resgatar? Quem tem aí na Bíblia, na sua Bíblia? Ou todos estão acompanhando aqui? Resgatar. Essa expressão resgatar para nós é mais familiar, né? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. E aí, quando você pensa em lei, você deve pensar lá atrás em Deuteronômio 24:16. Estão lembrados o que diz lá? Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Ou seja, Jesus ele veio resgatar. Achou lá? Ui, ainda bem que eu acertei. Agora me deu um ruim. Também esse negócio é rápido demais. Tem outro texto ainda que está em Ezequiel 18, que ele vai dizer, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, quando fala lá em Gálatas 4, 4 e 5, que ele nos resgatou, da maldição da lei, ou seja, ele veio resgatar.
Vamos pensar numa coisa muito simples, muito natural. Os bombeiros vão lá na ilha, tem uma ilha, a água subiu demais, tem lá uma família, tem 25 pessoas lá. Eles querem resgatar quantos? Todos. Não é para ficar ninguém lá, é para tirar todos, até o último. E quando Deus pensa no sacrifício de Jesus, é uma obra que vem para resgatar a todos. Então vamos pensar numa coisa. Você enche o seu tanque sabendo que você é ruim, você fez muita coisa no passado, esse passado te condena, ainda nós temos um que fica nos acusando 24 horas, né, que você fez, como você é muito ruim, você não merece, mas eu quero dizer para você que Jesus já fez o sacrifício. Deus já fez essa obra, e além disso, Ele já te resgatou pelo sacrifício do Cordeiro Jesus. E lá no 5, ainda, já lemos. Que bom, estou meio ruinzinho. Segundo, que eu quero encher o tanque nosso aqui, é João capítulo 3. João capítulo 3, o versículo 16 e 17. Ai, que chorinho gostoso. Ela quer ir lá de novo. Já sei, a Ana Cláudia está judiando de você. Essa adaptação é lenta. Não no caso do Davi, né? O Davi já está acostumado com essa linha de criança e tal. Então vamos lá. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos pensar, gente, quem já não ouviu esse texto, né? Quem já não conhece esse texto, mas eu queria trazer a memória para deixar o nosso tanque bem cheio, convicto pela palavra de Deus. Olha lá, Deus amou, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é uma conquista do Filho que o Pai mesmo nos deu. A vida eterna não é uma conquista sua. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: toma posse da vida eterna. Vida eterna nós tomamos posse, não é uma conquista, não é eu que cheguei lá, mas é uma posse. A vida eterna nos foi dada através do Senhor Jesus Cristo, uma obra dadivosa do Pai. E ainda o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muito bem, muito bem. Quem condena é o diabo. Ele vai trazer acusações, e daí a sua mente vai receber essas acusações, e daí vai bater bem certinho, porque realmente eu fiz tudo isso, eu não presto mesmo. Aí Satanás lembra de uma outra coisa, traz a sua memória, aí você, puxa vida, então eu sou indigno. Sim, nós somos indignos, mas o que está aqui contando é o amor de Deus, tá? O amor de Deus. A condenação nunca foi obra de um cristão, nem da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele não veio condenar. Condenado nós já nascemos, Ele veio salvar. Então eu queria encher o tanque dessa forma, e eu queria ler isso aqui, ó. A nossa salvação, o nosso resgate acontece tão somente pela vida do Cordeiro, Jesus Cristo. Ok? Não é reencarnação, não são boas obras, não é religião, não são promessas. O nosso resgate acontece pela vida do Cordeiro, Jesus Cristo.
É tão interessante isso, porque às vezes você vai orar, você está meio indisposto, parece que, eu não tenho condições de orar. Não temos condições de orar nunca. Mas nós, em nome de Jesus, que nos foi dado, nós podemos orar, nós podemos levantar, nós podemos caminhar, porque tudo isso está com base no amor de Deus, que não olhou para os nossos pecados, e mesmo assim deu o seu único Filho. Uma outra coisa que eu gostaria de ler, já li isso aqui algumas vezes, mas se Deus tivesse outro meio para nos resgatar, Jesus não precisava ter vindo. É só comprar cesta básica, é só pagar indulgências, dar o dízimo, fazer corrente de oração, ir na igreja todos os domingos, estava resolvido. Não. Jesus é o nosso resgate, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Eu vou encontrar nos ares, porque Ele veio me buscar. E ainda colocou em mim a fé que é dele para eu subir. Então nós somos totalmente dependentes dessa pessoa maravilhosa, Jesus. Também anotei para não esquecer. Todo ato de resgate e salvação foi executado por Jesus, e toda a nossa caminhada aqui só é possível pela vida de Cristo em nós. A gente não tem condições de caminhar. E aqui, olha só que lindo, Romanos 5, nós vamos ler os versos 8, 9, 10 e 11. Isso aqui é lindo demais, gente. Esse texto é lindo demais. Leandro, eu posso ler esse texto aqui? Olha lá. Romanos 5, 8. Mas Deus faz o quê? Ele dá prova do seu amor para conosco. Qual é a prova? Cristo morreu por você, por mim, por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não fez nada para chamar a atenção de Deus para morrer por você. Eu fui bonzinho a vida inteira, nunca desobedeci. Porque Ele foi sacrificado desde a fundação do mundo. Tá? Então aqui é claro, é prova do amor de Deus. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O verso 9. Logo, muito mais agora que você foi salvo, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por Ele. Por Ele. Não é nada meu. Eu não tenho condições de caminhar, mas seremos salvos por Ele da ira. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos lá atrás, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. É a vida de Cristo em mim que me conduz todos os dias. Não é religião, não é o fato de eu estar aqui, não é o fato de ofertar, de dizimar, de orar, é a vida de Cristo que me faz caminhar em lugares altos. É Ele vivendo em nós por esse tão grande sacrifício na cruz. Terceiro, nós já chegamos lá, tem até o 4, tá, gente? Esse é o terceiro agora. Capítulo de João 19, verso 30. Uma palavrinha bem linda aqui. Gente, eu não sei se vocês estão igual eu, mas o que aconteceu ontem, eu preciso de um exercício enorme para lembrar tudo que eu fiz ontem. Você quer ver então quando você sai pagando algumas contas e depois você olha, mas onde é que foi que eu paguei isso aqui? Né? E se você pegar só um negocinho do cartão, então aí você não vai achar mesmo, né? Você se perde. Aí se você for pensar então de segunda a domingo, você vai chegar à seguinte conclusão, eu estou biruta mesmo, né? Então, esse estudo de hoje aqui, eu não sei como você vai fazer isso, mas
Isso precisa ser visto, ser revisto, ser colocado na parede, orar, pedir revelação todos os dias, porque é necessário. Tá? Olha o 19 e 30, como diz lá. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando Jesus vai à cruz e ele entrega o Espírito, essa frasezinha aqui, ó, está consumado. Nós acostumamos com o texto, né? Está consumado. O que significa estar consumado? Está acabado, está completo, está concluído, está concretizado o que eu vim fazer. O que ele veio fazer? Eu vim buscar e salvar o perdido. Eu vim trazer vida e vida em abundância. Eu vim fazer algo que nós vimos em Gálatas, eu vim resgatar o que se havia perdido. E agora eu queria que você lembrasse de uma coisa que ele falou e ele mesmo disse: está completo, está concretizado. Lembra de João 12:32? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Olha isso aqui. Traz lá para mim João 12:32. Esse aqui a gente não pode nunca. Lembro muito bem do irmão Renato. O irmão Renato dizia assim: o dia que o pastor Eliseu deixar de pregar a cruz, eu vou ter que achar outro lugar. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando ele está dizendo na cruz, está consumado, o que ele está dizendo? Eu resgato toda a humanidade no meu corpo. Gente, é maravilhoso isso. Eu não esqueci de ninguém, ninguém foi deixado para trás. Eu resgatei a todos no meu corpo na cruz do Calvário. Alguém se lembra, esse é difícil, o que está em Êxodo 10:26? Alguém deve se lembrar, não é possível. Puxa lá para nós, por gentileza. Êxodo 10:26. O que aconteceu lá no Egito? Estão lembrados a saída do povo de Israel do Egito? Quando chegou no ponto de sair todo mundo mesmo, o faraó tentou negociar com Moisés o seguinte: olha, o gado, as ovelhas, vamos deixar aqui, você pode sair com as crianças e tudo mais. Olha o que Moisés responde: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ou seja, Deus profetiza desde lá do passado o seguinte: nenhuma unha ficará. Quando Jesus é levantado da terra, ele diz: nenhuma unha ficará de fora. Está consumado. Eu vim fazer uma obra do meu Pai, resgatar o ser humano. E é isto que aconteceu na cruz do Calvário. Eu quero que você e eu estejamos abastecidos com essa verdade absoluta. Ele me conquistou na cruz do Calvário. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar ainda, né, dentro dessa visão, é que depois nós temos os testemunhos. 2 Coríntios 5,14, quando diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo vai trazer isso com muita propriedade. Depois ele vai apresentar também em Romanos 6, os versos 6 e 7, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, antes de você saber quem é você, eu fico olhando as crianças, né? O Davi está nessa fase agora, outras crianças, o Levi, eu fico olhando para o Levi. Agora ele começa a juntar as palavras e formar uma frase. Falei: meu Deus, não tem noção nenhuma ainda.
né? Às vezes eu saio caminhar com ele e às vezes eu fico olhando, será que ele jamais conseguiria voltar para a casa dele? Ele é totalmente dependente de mim. Se acontecer alguma coisa comigo, o que vai acontecer? São dependentes, né? Nós não sabemos de nada. Uma dificuldade grande que nós temos, né? Querer saber muito e não sabemos de nada. O texto não está lá. Mas assim, o nosso velho homem, ele foi crucificado, nós já fomos justificados, isso tem que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu estou crucificado com Cristo. Paulo, com muita propriedade, então, expõe isso, e eu queria mais uma vez firmar aqui uma coisa: se o Senhor Deus tivesse outro método para resgatar o homem que não fosse a morte de Jesus na cruz, ele jamais permitiria Jesus ser sacrificado na cruz. Naquela hora que Jesus disse, se for possível, passa de mim esse cálice, Deus deixaria. Mas lá em Isaías 53 já diz, ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Por quê? Porque ali na cruz haveria o resgate de todo ser humano. Não somente você, mas de todos que ainda hão de nascer. Essa fase do Levi, essa fase do Davi, que ainda não entende, não tem discernimento, mas eles também já foram resgatados pelo sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo. E o último, quarto, que está em Efésios 2, os versos 4 a 8. Esses textos eu estou aqui trazendo e fazendo um apontamento porque no domingo passado nós fizemos uma pergunta, né? Como abastecer, como encher o tanque? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? Então, Efésios 2, versículos 4 a 8. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ok, a gente acostuma também, assim como a gente ministra louvor, né? Alguns cânticos você vai acostumando com o cântico, com o ritmo, e você canta, e às vezes nem presta atenção no que você está cantando. No versículo 4 diz, mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Ele, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, jamais, para que ninguém se glorie. Para mostrar, nos séculos vindouros, hoje, dia 25 de janeiro, séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando ele fala no 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, até a cruz Jesus veio resgatar. A partir da cruz, Deus nos tira da sepultura, e agora não é mais Eliseu, Leandro, Valdo, não somos mais pessoas, nós somos Cristo vivendo em nós. A vida que agora vivo, o apóstolo Paulo já disse com toda clareza, e vivo não mais eu, mas é Cristo vivendo em nós.
Então, quando você está nessa confissão, pode acabar hoje, você pode morrer hoje, ou você vai ressuscitar primeiro, ou se Jesus voltar hoje, é certeza que nós o encontraremos nas nuvens, porque não depende mais do esforço. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, a cruz não tinha acontecido. Todos os discípulos o negaram no momento da cruz. Mas depois, quando morre Jesus, que resgata, esse próprio Pedro lá em Atos diz: convém agradar a Deus e não aos homens. É a vida de Cristo se manifestando em Pedro, é a vida de Cristo se manifestando em Paulo, é a vida de Cristo se manifestando em nós. Ou seja, hoje nós estamos em pé pela graça do bom Deus. Somos sustentados pela graça do bom Deus. Vamos encontrar o Senhor Jesus nas nuvens pela vida de Cristo em nós. E que nos torna mais do que vencedores. É privilégio, tá? E eu queria ainda, tem mais 2 textos só e nós encerramos. Tem mais do lado de cá, mas não vai dar. 1 Pedro, capítulo 2. Deixa eu te mostrar agora como que é esse privilégio que Jesus nos apresenta, o Pai. Quem é o nosso Pai? Olha lá, 1 Pedro 2, o verso 9. Vocês agora, nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, gente, você é povo de Deus agora, você é família de Deus, você está sentado nos lugares celestiais. Nós vamos comer uma boa comida que é a sua palavra. O verso 10 diz: vós que no outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Então, Isaías 43, deixa eu ver se é o 13 ou é o 10, é o 10, é o 13. Isaías 41, 13. Olha lá o que diz. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Então, se você pudesse ter isso em mente sempre, nós vamos sair aqui essa semana, tem várias coisas para resolver, mas você ter essa percepção, Deus ele te toma agora pela tua mão direita e diz: não temas, que eu te ajudo. Você agora é meu, você é minha nação, você é de propriedade particular. Eu cuido de você. Eu vou dar a tarefa, tá? Mateus 6, do 25 ao 34. Vocês estão lembrados daquele texto que Jesus ele está terminando o Sermão da Montanha. Quando ele começa a dizer algumas coisas, ele queria apresentar para nós, eu quero mostrar para vocês quem é o meu Pai e quem é agora o vosso Pai, tá? Então, olha, eu vou fazer uma leitura muito rápida aqui, tá? Bem corrida. Mateus 6, 25. Olha o que diz lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. O meu sabiá que mora aqui, não é na minha gaiola, tá, gente? Ele mora aqui. Todo ano aqui nesse pé de manga, ele tira, faz a ninhada dele. Ele é o último passarinho a pousar ali. Ele que canta por último, e ele que anuncia para mim, olha, acabou o inverno.
começa a cantar, é lindo, Sabiá Laranjeiras. Muito bem. É o Pai Celestial que os alimenta, tá? Não tendes vós muito mais valor do que eles? Jesus está falando, você tem muito mais valor do que qualquer ave dos céus. É meu Pai, Ele é o teu Pai. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estatura, ou vida lá na frente? Não tem como. Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos ou ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. 29, 30 agora, né? 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios preocupam, né? Uma correria desenfreada. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Nós vamos até o 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Gente, andar com um tanque cheio é você ter toda a sua confiança no Senhor Deus. É Ele que diz, essa palavra é dele, isso veio do trono da graça dele, por isso chamado Velho Testamento e Novo Testamento. O seu testamento já está pronto, você está selado com o Espírito Santo, você vai alcançar o Senhor Jesus Cristo nas nuvens, nós vamos estar com Ele para todo sempre, porque tudo está consumado, pela graça do bom Deus. Vamos ficar em pé, enquanto você está ficando em pé, eu vou ser tentado a soltar o último texto. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz lá, gente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O seu entendimento, a sua mente já começa a pensar, será que é bem assim? É bem assim mesmo. Se você confiar no Senhor, Ele supre as necessidades, Ele te ajuda, Ele te toma pela mão, Ele vai dizer, não fique ansioso, porque agora você tem Pai, e Pai que ama, corrige e cuida dos seus. Amém? Antes de fazer a oração final, tem um grupo, Beth, você faz parte do grupo de leitura, né? Ok, a Giovana está na sala, mas eu vou falar por vocês. Começou-se em janeiro, no início de janeiro, um grupo de leitura da Bíblia, tá? Não é uma leitura assim, aquele peso, você tem que ler a Bíblia. Não, mas um grupo que começou, acho que começou com 3 pessoas, se eu não me engano. Assim, eles estão lendo a Bíblia e um manda o texto para o outro, para cada um estar se motivando a lerem juntos, porque às vezes você está lendo e aí você perde 2 dias, perde 3 dias, o desânimo acontece. Só que esse grupo está crescendo, eu não sei quantos já tem nesse grupo. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, de ler a Bíblia junto, estar interagindo com quem está lendo, depois fale com a Giovana, que ela está, acho que ela que administra isso, né? Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra é o que gera em nós fé, segurança, confiança. E, Senhor, à medida que lançamos a Tua palavra, que todos nós aqui possamos caminhar sobre as águas da Tua palavra, crendo na Tua palavra, descansando na Tua palavra, porque quando o Teu Filho disse está consumado, tudo aquilo que Ele falou está consumado.
concretizado. Te louvamos porque agora o Senhor é o nosso Pai. Podemos orar assim. O nosso Pai, o Pai nosso que está nos céus. Podemos orar que o Senhor nos livre de todo mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, não somente hoje, mas sempre, sempre. Te louvamos porque o teu amor que nos alcançou. Te louvamos porque o teu Filho veio. Te louvamos porque o teu Filho nos resgatou. Te louvamos porque somos sustentados pela vida do teu Filho, porque senão nós cairíamos. Te louvamos porque o Senhor mesmo nos selou com o Espírito Santo e assim nós podemos andar de uma forma totalmente dependente desta verdade da tua palavra. Senhor, assim como o Senhor orientou o apóstolo Paulo falar a Timóteo, toma posse da vida eterna, que todos os meus irmãos aqui, Senhor, possam tomar posse da vida eterna que já nos foi dada por Cristo Jesus. Eu oro crendo que o Senhor há de ouvir esta oração e que a tua palavra há de fazer milagre em todos nós. Em nome de Jesus. Amém.